Boa noite, 6 horas em ponto. Feliz ano novo. Acho que tem pouca gente aí de férias ainda, mas nós já estamos aqui na ativa desde o dia 2, então tudo novo de novo. E eu tô super feliz em poder contar de novo aqui sobre mais uma experiência de viagem, falar de novo dessa experiência maravilhosa que foi a Islândia, né? Vou até colocar aqui, deixa eu colocar o título. Vamos publicar aqui. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês dessa experiência maravilhosa que eu tive na Islândia agora, no finalzinho de novembro, começo de dezembro. E aí muitas pessoas me perguntaram, principalmente sobre o frio na Islândia. E eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Já selecionei aqui algumas perguntas que nós recebemos sobre Islândia. Então pode ser que alguns de vocês ainda tenham dúvida, né, sobre quer fazer uma expedição na Islândia. Então pode me escrever aqui que eu tô de olho nos comentários. Então, se tiverem dúvidas, podem mandar. Mas eu quero falar um pouquinho de como foi a minha experiência, né? Até a gente publicou no nosso blog da Adventure um pouquinho da minha experiência aí na Islândia, né, em novembro. E eu voltei completamente apaixonada. Sabe quando você volta, assim, de uma viagem, ou de um lugar, ou qualquer, seja lá que for, de um curso, alguma coisa assim, mas você volta com os olhos, assim, você fica semanas pensando, você fica escutando a música, você lembra, você fica vendo foto, aí você quer voltar, aí você fala, devia ter ido pra tal lugar, ou devia ter visitado tal bar, ou devia ter feito tal restaurante, enfim. Muitas coisas ali na Islândia. Eu tô vendo aqui que a nossa parceira, a nossa anfitriã lá, Sabrina, já tá aqui comigo, mas vai entrar já pra contar um pouquinho de como foi essa nossa experiência. E a Islândia me surpreendeu, óbvio que a gente já sabe que é um país maravilhoso, né? E a gente já tem isso claro e nítido, até porque a gente recebe direto aí no Instagram, não sei vocês, mas no meu Instagram, toda hora pisca aqui algo da Islândia. E a gente sabe que é maravilhoso, claro. E aí eu fui já com essa expectativa, mas confesso que com um pouco de receio do frio também, tá? Por mais que eu estivesse bem instruída, a gente tem toda, né, uma preparação aqui das roupas, do que levar, de como se vestir, qual tipo de bota, enfim, tudo sobre o programa da Islândia. Inclusive a gente faz isso com nossos clientes antes da expedição. Eu fui muito bem preparada, mas eu tinha um pouquinho de medo, sim. Então eu vou contar, lógico, durante nossa conversa aqui com a Sabrina, como foi essa experiência. Então foi mais leve do que eu imaginava e muito mais surpreendente do que eu imaginava, já sabendo como era a Islândia, tá? Então voltei completamente apaixonada. Claro que todos os destinos eu falo isso praticamente porque é verdade, mas a Islândia é diferente. Até hoje, já tem mais de um mês, eu fico pensando assim, será que já dá pra voltar? Então vamos conversar um pouquinho aqui com a Sabrina, que é a nossa parceira, anfitriã, vai contar um pouquinho da... E a próxima expedição que a gente tem também, então a gente também vai falar sobre ela. Agora a gente vai fazer um 360 na ilha, lá na Islândia. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Deixa eu aumentar meu volume. Vamos ver se todos nos ouvem bem. Quanto tempo, Sá? Já tô com saudade. Aí eu te vejo, já dá mais vontade. Já dá mais vontade de ir pra Islândia, né? De novo. Sim, que saudade. Foi linda demais foi linda demais nossa expedição lá. E eu tô ansiosa já, né? Daqui a pouco tá chegando, né? Já tá chegando. Então, sabe, pra quem não conhece, né? Então eu vou até voltar um pouquinho também. Pra quem não me conhece ou que vai assistir essa live depois, né? Vai saber um pouquinho mais de Islândia. Eu sou Eliane, a diretora aqui da Adventure Club. Acompanhei a nossa expedição aí com a Sabrina e com o Henrique, da Terra Dentro Expedições, nosso parceiro nessa viagem da Islândia. E a gente fez agora em novembro, né, com 16 clientes, o nosso grupo sempre pequenininho, super, né, privativo. E, Sá, você quer falar um pouquinho de você? Além de que foi a mulher do jornal aí, que apareceu em todos os globos.com aí da vida, que viu o vulcão do ano passado? Então, né? Muito prazer para quem está assistindo, não me conhece. Olá para quem está participando que já conheço, já viajou comigo. Eu tô vendo o Franco aí, que viajou.
Então, eu sou fotógrafa documental e sou especialista, guia especialista em Islândia e em Aurora Boreal. É, né, viajo, documento, fotografo a Islândia há anos e sempre tive o sonho de poder compartilhar essa paixão pelo país com outros brasileiros. E felizmente eu consegui realizar e a cada ano tem sido mais especial. A temporada de 2023 foi incrível. Nós estamos no auge do ciclo solar, então a gente teve auroras boreais maravilhosas. A gente teve, né, como sempre, as paisagens surpreendentes da Islândia. E foram mais de 110 pessoas que viajaram com a gente ano passado. Entre elas, né, nossos queridos amigos e amigas da Adventure Club. Foi uma viagem super especial, foi a nossa última. A gente fechou a temporada com chave de ouro. E agora a gente está planejando, né, nesse ano de 2024, abrir a temporada, né, com a Adventure Club. Uma viagem muito especial que vai ser em setembro, né, Eli? Nossa saída, já vai falando, eu já ia falar no final, mas já vou falar agora no começo, né? Depois a gente repete sobre a expedição. Mas ela sai agora dia 22 de setembro, né? 22 a 30 de setembro. Na verdade, eu tô até falando para quem nos pergunta aqui na Adventure, porque a gente tá quase com o grupo fechado, né? A gente tem, se eu não me engano, umas 4 a 5 vagas. Mas eu sempre pergunto se pode ficar mais tempo em Reykjavik, porque eu particularmente adorei. Né? Então, é uma sugestão que eu dou. A gente fala que a programação aqui é de 22 a 30, mas eu mesma vou um dia antes, vou chegar antes, ou se brincar, fico um pouquinho depois. Então, é uma sugestão super válida que a gente dá de ficar, ou chegar um dia antes, ou ficar mais um pouquinho aí para conhecer ali Reykjavik, né? A Expedição Islândia, né, é uma viagem de aventura em grupo, que é extremamente confortável, muito bem planejada, que oferece toda a segurança para os viajantes, mas tudo isso, né, unindo a nossa paixão por explorar, por conhecer além do roteiro tradicional, dos lugares turísticos, né? Então a gente formata a expedição para dar uma volta completa pelo país durante 9 dias. E por isso, né, a gente, como ele falou, indica ficar um pouquinho mais ou chegar um pouquinho antes para poder aproveitar a capital também, Reykjavik, que é a capital de um país mais ao norte do mundo e tem todo um charme, né, muito especial, ótimos restaurantes. Então, a gente formata a expedição para incluir, né, todos os pontos turísticos e os nossos lugares que são diferenciados, que poucas pessoas chegam. Mas a gente também, né, dá várias dicas extras para além da expedição para quem quer aproveitar. Inclusive escalas, algumas pessoas optam por fazer, já que já estão, né, vindo aqui para a Europa. Eu tô aqui pensando das perguntas, né? Acho que as dúvidas das pessoas, mas eu queria até antes, né? Eu tava falando de chegar mais cedo ou sair, né? Justamente por isso, porque a gente não para, né? A gente dá uma volta na ilha. No caso desse programa de setembro, a gente vai dar a volta na ilha inteira, então 360. Na nossa saída, na nossa expedição de setembro, nós fizemos a parte sul da ilha, né? Então, só a parte sul. Até pela temporada, né? E aí a pergunta, e o pessoal falava assim, nossa, mas você não congelou? Você não morreu de frio? Você não ficou com muito? Eu brinco, teve uma cliente até que perguntou pra gente, ela ficou com medo e ela falou, não, eu acho que eu não vou não. Porque teve um vídeo que eu vi seu, você tava com tanta roupa, eu nem tenho tudo aquilo de roupa. Eu falei, não se preocupa, é porque realmente eu fiz um stories num dia que a gente tava lá contando sobre as camadas de roupa, né? E aí acho que eu assustei a cliente, na verdade. Mas ela já tá reservada, eu expliquei como que é isso da roupa, né? Então, pelo contrário, a minha mala eu acho que foi uma mala mais difícil de fazer, mas na verdade agora eu já entendi que ela não é tão difícil assim. Ela é simples, porque a gente precisa de roupas certas, não precisa de tanta roupa assim. Então a gente precisa de primeira, né, segunda pele, do anorak bom, que é um corta-vento, de um fleece bem quentinho. E a gente usa muito, repete muito a roupa, né? Porque ela acaba não sujando, né? Então, o que a gente troca mesmo são as roupas de baixo, né? Então, as meias,
né? Óbvio, as partes íntimas ali a gente tem que trocar, óbvio. A camiseta, aquela camisetinha que a gente põe por baixo. E às vezes a gente troca ali a cada 2 dias uma segunda pele, né? Dependendo de como for. Então aquela roupona que a gente veste durante o dia, que é o fleece ou o anorak, a gente acaba usando muito, né? Durante a viagem. A gente repete bastante. Tinha até um cliente com a gente nessa última expedição que ele usou a mesma jaquetona todos os dias, então não teve nenhum problema. Então acabou sendo uma mala fácil de fazer. Sobre isso, né, a gente tem todo... Quer falar um pouquinho também? Porque eu falo demais, né? Não, mas é isso mesmo, Eli. A gente tem uma diferença, né, entre a expedição o Carlos tá falando, ele é o laranjinha, né? O Carlos era todo estiloso, cada vez ele tava com um Ah, diferente, cara, até peguei um pouco emprestado é, dele, troca pra tirar umas fotos, né? é. Mas a gente tem uma diferença entre a expedição de novembro e setembro, que vai ser essa de 2024, apesar de que a Islândia é um país que está no Ártico, mas ela tem um clima muito moderado, se a gente comparar com outros países da mesma latitude, né, do Círculo Polar Ártico, do Ártico, né, da região ártica, na verdade. Então, entre setembro e novembro, a gente vai ter pouca diferença de temperatura, né? A média, eu anotei aqui para ser mais precisa, é de 8 graus, 8, 9 graus em setembro. E aí, em novembro, a gente pegou uma média de 2 graus. Então, não vai dar tanta diferença. Mas, mesmo assim, a gente vai ter um clima mais ameno, provavelmente, o que não é certo, porque a Islândia é um clima muito remoto, então a gente pode pegar uma frente fria lá. Mas em setembro a gente vai ter um clima ainda mais ameno. E usando, né, essa estratégia das camadas de roupas que a gente orienta, né, cada cliente de forma bem específica, a gente consegue ficar muito confortável na temperatura que a gente pega durante o dia e principalmente à noite, né? Quando a gente vai buscar a aurora boreal, que é muito importante, né? A gente está confortável, porque, por exemplo, a gente viu a aurora boreal uma noite, não sei se você lembra, né? Vai lembrar nele. Era umas 2:30 da manhã, vou contar essa história, então. A gente estava com uma previsão da chegada de uma tempestade solar na Terra que é o que causaria, né? Causou, né, de fato, uma explosão de aurora boreal. E a gente estava acompanhando, só que não tinha chegado ainda. Então, estava tarde, todo mundo foi dormir, mas nós ficamos lá, né, de Prontidão. prontidão, olhando para o céu, porque a aurora boreal depende, né, de uma série de fatores para acontecer, do clima, da posição, da atividade solar, enfim. E a gente ficou lá de prontidão, e aí, acho que umas 2:30 da manhã, começou, e a gente bateu em todos os quartos, acorda, veio a aurora boreal. Nossa. E tava um vento ali, um vento, não sei se você lembra, mas a gente conseguiu ficar lá fora, né, do hotel, observando a aurora, esperando ela acontecer, né? Ela tem as fases, né? Acontece um pouquinho, depois voltou naquela noite. Então a gente conseguiu né, ficar relativamente muito confortável num vento muito forte e frio. Mas isso é graças à nossa estratégia das camadas de roupa, né? Que são tecnológicos e inteligentes para proteger a gente aí do frio, né? Do clima extremo da Islândia. Ainda falando desse dia, eu não sabia se eu estava sonhando essa noite, né? Eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava tendo um pesadelo, o que estava acontecendo, porque a Sabrina saiu batendo de quarto em quarto. Aurora, Aurora, Aurora. E eu, gente, mas será que eu tô sonhando? É a Aurora de verdade? Aí você, obviamente, você não dorme com aquele monte de roupa, né? Então você tem que. Aí a gente sai sem calça, pus o tênis de qualquer jeito, assim, uma meia por cima. A gente saiu de como tava, gente. A gente pegou a primeira peça de roupa que tinha, vestiu. Até algumas pessoas chegaram de blusa mais fininha, até falou: nossa, que vento! Voltaram para buscar a blusa para ficar. Então a gente ficou mais tempo lá, né? Lá fora, cuidando mesmo ali da Aurora para ela não escapar em nenhum momento, né? Foram fotos lindas que a gente recebeu depois, que isso é uma exclusividade também da nossa expedição, né, Sá? Já vou pulando até outra parte aí, que a gente tem a Sabrina e o Henrique, que são fotógrafos profissionais, né? Como ela havia dito. E durante a viagem, são os nossos anfitriões ali da programação para fotografar com câmera mesmo, né? Então a gente até
pede que as solicitações de celular sejam até mais amenas, para que a gente possa fazer mais fotos nas câmeras. Nós não, né? A Sabrina e o Henrique. Eu faço de celular também. E aí, no final da nossa expedição, eles fazem apuram essas fotos, dividem por cliente certinho e encaminham para vocês com alta resolução. Então, fotos lindas. Tem uma foto minha da Aurora rosa, que a gente teve em especial nessa nossa saída. Maravilhosa. Então, as fotos são fantásticas, porque são fotos mesmo profissionais, né? De quem entende, de quem sabe, né, Sá? Esse é um diferencial que a gente se orgulha muito em oferecer e acho que é super importante, né? Que é a cobertura fotográfica da viagem. A gente sempre está à disposição para fazer as fotos, né? De quem quer curtir aquele momento e não ficar, né? Ali o tempo inteiro preocupado em fotografar. A gente né, cria esses registros para levar, né? De lembrança da viagem, que certamente né? Vai ser muito especial nele. E aí, é legal, olha uma pergunta da Karina Rocha sobre os Eu ia hotéis, falar isso né? agora. Vocês Sim. estão em lugares estratégicos por conta da aurora boreal ou existem deslocamentos específicos para tentar ver a aurora? Os dois, Karina. A gente tem um planejamento muito estratégico dos hotéis em que a gente se hospeda, que são, em sua maioria, em lugares que são bem isolados, mas são hotéis de alto padrão, que são hotéis que são totalmente confortáveis, tem uma arquitetura bem peculiar, tradicional, nórdica, né? Mas que são estratégicos para oferecer um conforto. Mas se a gente vai ficar no hotel esperando a aurora boreal, ou vai se acordar durante a noite, né? Como foi o caso dessa noite, ou a gente vai sair para uma outra região para buscar a aurora boreal, vai depender das condições daquela noite. Então, cada noite é uma avaliação diferente, né? Como eu falei, a busca pela aurora boreal, ela depende do clima, ela depende da atividade solar. Então, pode acontecer, a gente está num hotel que tem uma localização super privilegiada, mas tem uma camada ali de nuvens em cima, mas a gente está tendo atividade de aurora boreal, a gente vai para uma outra localização que tem um clima limpo para buscar, né? Na nossa expedição de novembro não aconteceu isso, a gente deu muita sorte, a gente estava em todos os hotéis que a gente ficou e que estava tendo atividade de aurora boreal, o céu estava límpido, então a gente teve essa sorte, que é mais confortável, assim, né? Porque aí você fica com frio, volta para dentro do hotel, toma um chazinho, se esquenta e volta. Mas, né, em muitas outras expedições, a gente precisa se deslocar, né, com o nosso guia islandês, que é o nosso motorista, né? E leva a gente aí para buscar a aurora boreal em outros lugares. Então, essa né, depende de cada noite, né? Isso é legal você falar também, Sá, até pra gente destacar os diferenciais da nossa programação. A gente sabe que Islândia tá no momento, assim, super uau, né? Todo mundo indo pra Islândia, conhecendo a Islândia, vendendo a Islândia. A gente vê vários programas por aí de Islândia. Mas, por que o nosso é diferente, né? O que a gente tem de diferente de vários outros programas? Primeiro que, assim, poucos fazem a volta à ilha, né? A nossa expedição, então, a expedição de setembro será a volta à ilha, tá? O Carlos entra, toma um vinho, volta, olha a aurora, assim vai. Essa é a nossa rotina ali, né? O máximo que tá falando aqui, ó, dá pra ver a aurora boreal em setembro quando a gente vai. O máximo é um cliente que tá com a gente agora na expedição, Sabrina. Super fotógrafo também, maravilhoso. Acabou de fazer Costa Rica e já vai fazer essa viagem de setembro com a gente. E a Sabrina já te responde, tá, Máximo? Só pra eu terminar assim meu raciocínio. E aí a nossa programação, ela é diferenciada, ela é exclusiva, porque além de fazer o 360, a gente tem um grupo pequeno, 2 anfitriões, né, que é a Sabrina e o Henrique, fotógrafos, jornalistas, especialistas, como a Sabrina já citou, mais de 110 pessoas embarcaram ano passado, já é 3º ano seguido deles em expedição na Islândia, expedições na Islândia. Então, assim, a gente não tá com profissionais mesmo, além do nosso guia descendente dos vikings lá, o Einar, que é fantástico, uma figura maravilhosa, tá sempre com a gente. Então, o que eu adorei, assim, para mim foi fantástico, foi o sorvete. Não sei se o Carlos vai lembrar, o sorvete das vaquinhas. Aí a gente não pode contar tudo, né? A gente tem que deixar o segredinho. Mas foi o Einar que nos levou lá, então bem característico islandês. Amei. Além disso, a gente tem o curso de fotografia, né, Sá, que a gente disponibiliza antes, um link free para que as pessoas possam
pelo menos entender um pouquinho ali até do celular mesmo, as fotos que a gente entrega no final. Eu vou estar acompanhando esse grupo de setembro. Quero voltar para a Islândia. Já falei que eu já estou com a mala meio pronta já, né? Porque as roupas já estão todas ali organizadinhas. E o que mais que a gente tem de destaque? As aulas de história com a nossa querida parceira Esther Rapoport, que a gente tem 2 encontros com ela antes de viajar para entender um pouco mais da história da Islândia. Fora a hotelaria, né? Toda categoria 4 estrelas pelo menos. Eu amei toda a hospedagem do começo ao fim. Super bem localizado o nosso hotel em Reykjavik, como diz a Sabrina. Eu não sei te imitar, Sam. Bem localizada. E os restaurantes a gente deixa todos reservados, tanto para os jantares, né? Então a gente deixa todos os lugares reservados de alimentação. Durante o dia a gente faz expedições de forma mais tranquila, não faz nada correndo, a gente ajusta o programa. Por exemplo, o dia que a gente fez a Aurora Boreal, que nós acordamos de madrugada para fazer, né? Para ficar ali vendo e acontecendo durante a noite, no outro dia a gente dá um tempinho para sair. Por quê? Porque a gente ficou bastante tempo fora. Então, óbvio, ainda mais a Sabrina e o Henrique, eles ficam ali de prontidão, né? Então, no outro dia a gente adapta o programa. Então, é uma coisa bem flexível, bem gostosa. E juntando o que eu estou te dizendo, uma das perguntas que nós recebemos de uma cliente foi a preocupação do tempo de estrada versus as paradas para um café ou um banheiro, algo assim. E aí, até adiantando, você pode completar, Sá, e aí a gente emendar na resposta do Máximo ali sobre a Aurora Boreal em setembro, que eu não senti nenhum desconforto em relação a tempo pra gente, na nossa parada, né? A gente parava com frequência, as estradas são maravilhosas, assim, é um negócio que você tá o tempo inteiro em cenário de filme, então você acaba, né, descansando, olhando aquela paisagem, a viagem em si já é, assim, a distância, né, de um lugar para o outro já é uma, assim, já é maravilhoso, e de repente você já chegou num café super gostosinho, que tem um banheiro, que tem um chocolate quente. Eu acho que eu nunca tomei tanto chocolate quente na vida. Assim, é maravilhoso, cremoso, em qualquer lugar que você chega, então fantástico. E então as paradas acontecem com frequência, né, Sá? Isso, a gente se preocupa muito com esse conforto, né? E quando a gente fala conforto, a gente pensa desde a qualidade dos nossos fornecedores, né? Que é o Einar, que é o nosso guia, a van, os hotéis, mas também pensar nesses detalhes, né? Nas paradas durante o dia, onde a gente vai almoçar, lanchar, os jantares, né? A gente planeja para ficar tudo redondinho e ficar uma viagem muito gostosa, né? Sem passar nenhum perrengue, né? E sobre as paradas é isso mesmo. A gente tenta parar a cada 1h30 no máximo, né? Tem a parada para o almoço ou para o lanche. A gente sempre avisa a programação no dia anterior e no dia também a gente vai avisando. A próxima parada vai ser daqui a meia hora. Sim. Nesse roteiro de setembro, como a gente dá a volta à ilha, o leste e o norte da Islândia, ele é mais remoto do que o sul. Então a gente vai ter um dia que a gente tem aí umas 3 horas de estrada sem nenhuma parada que tenha estrutura. Faz paradas de mirantes para conhecer algumas atrações, mas que não tenha estrutura. É um único dia, mas a gente avisa com antecedência para não beber muita água naquele dia, se precisar levar um snack. Mas de forma geral é muito confortável e a gente sempre pensa. E a gente acha que uma coisa também que a gente pode colocar, né, nesses diferenciais, ele é que a gente considera que a gente está viajando entre amigos, né? A gente cria uma amizade, um laço ali com todo mundo e a gente fica muito à vontade. Então a gente já conhece quem, né? A gente já fica íntimo, então uma viajante pode falar, hoje eu quero fazer xixi, eu tô mais apertada, para mim, enfim. A gente vai, né? A gente sempre pensa no bem-estar. Sim. Então, eu vou responder a pergunta do Máximo, mas antes quero mandar um beijo pro Carlos. Saudade, Carlos, de gente. A Wanda também tá aqui com a gente. Já falou que foi a melhor viagem que ela já fez. Tá? Oi, Sim. Wanda. Wanda é maravilhosa. Máximo, muito prazer, seja bem-vindo à Expedição Islândia. E sim, a gente, né, um dos grandes, né, objetivos da nossa expedição é visualizar a aurora boreal. Por isso mesmo, a gente só oferece expedições na temporada de aurora.
que vai de setembro a abril. E aí existe muita dúvida e até um pouco de desinformação na internet, porque muitas pessoas falam, melhor época é X, melhor mês é aquele ali. E não existe isso. A aurora boreal é um fenômeno natural que acontece 24 horas, pode acontecer a qualquer momento do ano, mas a visualização ela depende, né, da escuridão, né? A gente precisa do céu escuro para a gente conseguir visualizar, assim como a gente precisa do céu escuro para visualizar as estrelas, né, por exemplo. No verão, como a gente está no Ártico, né, a gente tem luz 24 horas ou quase 24 horas por dia. E por isso, no verão, a gente não consegue visualizar a aurora boreal, apesar de que ela pode estar acontecendo. Mas em setembro, a gente ainda tem horas, né? Tem horas de noite, de escuridão total, que possibilitam que a gente veja a aurora boreal. E aí, em relação à atividade, não existe mudança nenhuma. As probabilidades de ver a aurora boreal em setembro, em dezembro, em janeiro são as mesmas. O que muda são as horas de luz, mas como eu falei, em setembro a gente já tem noites que são longas o suficiente para a gente poder buscar a aurora boreal. E também as condições, né, do sol, as condições do clima, e aí o mês não interfere nessa parte, né? E vale lembrar também que tem alguns programas de Islândia, que eles são focados em aurora boreal. Só aurora. Então, são programas até que a gente vê lá fora, né? Que é caça da aurora boreal. Então, aquela programação, ela faz praticamente só isso. A nossa expedição não é só foco na aurora boreal. A gente tem caverna de gelo, a gente tem os geysers, a gente tem as cachoeiras maravilhosas. Então, assim, a paisagem da Islândia, né? A Islândia é um cenário de filme, na minha opinião. Eu estou dentro de um cenário de filme e não à toa, né? Muitos dos filmes foram gravados lá, séries e tudo mais. Mas, assim, não é o foco da nossa expedição apenas a aurora boreal, né? Então, a gente tem, o máximo que gosta de fotografar demais, a gente tem muita coisa linda. As estradas são maravilhosas, as montanhas são maravilhosas, as cachoeiras são maravilhosas, caverna de gelo. Máximo, eu vou te mandar uma foto minha na caverna de gelo que eu recebi do Henrique aí, que eles fizeram. Maravilhosa, assim, com a câmera. É uma coisa, parece que você fala, onde eu tô aqui, né? Então, é bem isso. A aurora boreal é mais um atrativo que a gente tem dentro da nossa programação da expedição, né, Sá? Lógico que é a nossa cereja no bolo, né? Não... Então, na noite que a gente vai ver a aurora boreal e a gente sabe que já está tendo atividade, a gente já encurta a programação do dia para chegar no hotel na hora adequada. Por exemplo, na noite que a gente viu, se eu não me engano, foi a noite seguinte dessa noite que eu contei, ou uma noite depois. Depois, uma noite depois, né? A gente viu uma aurora boreal muito especial, que foi a aurora boreal rosa. Um fenômeno mais raro ainda de acontecer, foi maravilhoso. E a gente viu muito cedo. Acho que foi umas 6h30, 7 da noite. E a gente fica muito atento a isso, porque a gente viu que já estava acontecendo atividade e aí não valia a pena ficar, né, muito tempo na estrada. E o ideal já era chegar no hotel mais cedo para a gente poder. E o hotel estava com clima, né, límpido, na região do hotel, tempo límpido. E aí a gente, né, já pensou em chegar mais cedo para poder, né, já tá desde a hora que escurecesse, prontos de prontidão para ver a aurora boreal. E não deu outra. A gente viu maravilhosamente bem esse horário. E depois, ao longo da noite, a atividade baixou, né? E a gente fica muito atento nisso. Então, apesar da expedição não ser focada só em aurora boreal, porque na nossa concepção seria uma pena, porque a Islândia é maravilhosa e a gente consegue muito bem adequar né, a viagem durante o dia com a busca pela aurora boreal, mas a gente sempre dá preferência, como foi esse dia, de a gente acelerar alguma coisa do roteiro para chegar mais cedo, ou então a gente ficar de prontidão e acordar todo mundo de madrugada e no outro dia sair um pouquinho mais tarde, porque é a nossa estrela e a gente, né, tem a grande missão de fazer todo mundo realizar esse sonho de ver a aurora boreal, né? Ano passado a gente viu em todas as expedições
né, desde que a gente começou a oferecer expedições, a gente sempre viu a aurora boreal. Existe uma diferença, né? A gente não tem expedições que a aurora boreal, a atividade está mais fraca, tem expedições que ela acontece mais intensa, e tem expedições que ela acontece rosa. Então, muda muito, né, a experiência, mas a gente faz o nosso melhor e a gente garante que, assim, a gente tem, assim, todas as probabilidades ao nosso favor, porque é um trabalho muito técnico e a gente oferece, né, isso para quem viaja com a gente, né? Essa expertise para otimizar ao máximo as chances de ver a aurora boreal. Então, a gente não garante, porque é um fenômeno Claro. natural, não pode, né? Ninguém pode garantir, porque não depende da gente, mas o que depender da gente, a gente faz, né, com segurança, para todo mundo realizar esse sonho. Nossa, vocês são demais. Eu sou suspeita, né? Você ficar falando muito. Que o Carlos acabou de falar aqui, ó. Logo depois da jacuzzi de 44 graus. É isso, gente. Os hotéis são charmosos. Esse último hotel que nós ficamos. Assim, o dia foi maravilhoso, né? Foi um dia muito lindo. Todos os dias foram maravilhosos. A gente pegou um dia de tempo mais fechado, nublado, que tava chovendo, que foi o dia da cachoeira. Nenhum dos outros dias a gente teve problema com nada. Nem vento, né? A gente não teve nada. E para fechar a viagem, foi um dia antes de terminar, se não me engano, 2 dias antes, né? Que acho que finzinho da viagem ali. A gente chegou, a Sabrina entregou, a gente entregou ali as chaves dos chalés. Todo mundo pegou sua mala e já tava indo pra gente jantar às 8 horas, lembra? A gente ia jantar às 8. E a Sabrina entregou, a gente foi cada um pro seu chalé. Tava bem friozinho já, o chão meio úmido de, né, orvalho, assim. E aí, o Henrique começa a gritar, Aurora! Aurora! De novo. Só que ainda bem que não acordou ninguém, né? Que era 6 e pouquinho. Só que tinha algumas pessoas que já tinham entrado no chalé e não escutaram. Só que era uma Aurora que ela começou a dançar, gente, no hotel, na recepção do hotel. Assim, ela começou a dançar em cima da gente, assim, a gente começou a olhar e a cor começou a mudar, né? Então ela ficava meio vermelha, meio... Eu falava, não, mas acho que não é, acho que é, acho que não é. Foi o que a Sabrina falou, é um fenômeno super raro, né? É a aurora rosa. Aí, a gente já pediu para esse ano, né, Sabrina, a aurora laranja. Eu tô inventando, tá? Vai que alguém acredita. Não, tô inventando. Foi a aurora rosa, foi a coisa mais linda do mundo. Inclusive, tá no nosso site. A gente colocou como plano de fundo do roteiro da aurora boreal a nossa foto do grupo inteiro que o Henrique fez, do grupo inteiro no alto, com a aurora atrás da gente. Gente, tem uma outra foto que eu tenho também, posso... Depois acho que tá lá no nosso blog, que eu tô segurando a Aurora, né? Então, assim, e o Carlos, óbvio que ele tá falando aquele de bermuda, porque a gente tava entrando nos chalés. Então, do jeito que ele começou a gritar, Aurora, Aurora, ele saiu com tudo. Mas, assim, a emoção é tão grande. A Wanda aí que nos comentários tem a foto dela Foto. rosa. É verdade, olha, a Wanda que tá comentando aqui com a gente, a Wanda.Tereza, a foto dela é essa foto nossa da Aurora. Se vocês derem olhar, virou um parque, é verdade. E aí todo mundo queria tirar foto. E a gente conseguia até com o celular, tava tão forte a atividade ali naquele momento, que até com o celular a gente, assim, eu, que sou super ignorante na foto ali, consegui fazer fotos com o meu celular. Assim, o Carlos tirou uma foto que eu tava segurando a Aurora, né? No modo que a gente fotografou ali, de tão intenso que, né, que tava. E ali no hotel, ali na frente, tinha luz, né, do próprio hotel. E mesmo assim, tava lindo, dava pra gente ver perfeitamente. Então, ali pra gente foi um momento mágico. E essa história da Aurora Rosa, como que é, Sá? Então, essa é uma coisa que eu queria falar antes de comentar da Aurora Rosa, é que, por exemplo, há talvez, né, algumas pessoas pensam, mas por que fazer uma expedição em grupo, com guias, assim, e não viajar por conta própria ou contratar passeios aleatórios, né? É justamente por esses momentos que são preciosos e fazem a viagem ser, assim, né, inesquecível, para guardar para sempre, né? Como diz o Carlos, que a gente pensa, né? A gente planeja com antecedência. Por exemplo, né? Lá na capital Reykjavik existem passeios, né? Diversos operadores que oferecem saídas noturnas para ver a aurora boreal. Mas eles saem 8, 9 da noite. Então, essa noite, todo mundo saiu para ver a aurora boreal, pagando esses passeios, ou com outros operadores que não são tão especialistas em aurora boreal, perderam um show. Porque, né, o passeio tem horário para começar,
o guia lá vai buscar todo mundo nos pontos, em Reykjavik, nos hotéis. Mas a gente, né, a gente tá lá para isso, né, para pensar nesses momentos, ou né, não só com a aurora boreal, a gente chegar num lugar na hora do pôr do sol, no lugar certo, né, pensando mesmo nesses momentos. Isso é muito importante para gente e é algo, acho que legal que a fotografia trouxe para gente, né? E é ficar muito atento a esses momentos que são muito importantes e mudam a experiência, Sim, né? Você tá no lugar certo, naquele pôr do sol, você chegar antes para você ter mais probabilidade de ver a aurora, enfim, é uma série de, né? É um planejamento muito importante que a gente faz, acho que vem muito dessa alma de fotografia e da nossa experiência também, né? A né? gente fez uma volta ao mundo, viajamos por 60 países, durante 3 anos e meio, então foi. A gente tem uma experiência com turismo, né? Além da Islândia, muito grande, né? E aí, sobre a Aurora Rosa, como eu falei no começo da live, a gente está agora, né, em 2023, 2024 agora, com o auge do ciclo solar, né? O Sol, ele passa por ciclos, que aí vão de mais ou menos 11 anos, depende, né, do ciclo, a duração do ciclo, e existe um pico de atividade solar e existe, né, um vale ali com uma atividade mais baixa. E a gente está se aproximando desse pico, né? Ninguém sabe ao certo quando vai acontecer, mas a atividade depois ela vai abaixar. E o que que significa? Que podem, né, devem acontecer mais tempestades solares e, né, a aurora boreal, ela é justamente o resultado, né, das partículas solares que viajam no universo, são atraídas pela Terra, pelos polos magnéticos, né, por isso a aurora boreal ou austral, e quando entra em contato com a atmosfera, geram, né, esse fenômeno físico das luzes né, do norte, no caso da aurora boreal. Então, a gente tendo mais atividade solar, a gente tendo mais tempestades, a gente tem chances de presenciar o fenômeno de uma forma mais intensa, ou então o fenômeno com variações, como é o caso da aurora rosa, né? A aurora rosa é quando as partículas elas atingem altas altitudes, né? Altitudes mais altas, e por isso ela gera uma cor diferente, que é o rosa, o vermelho, e não o verde, que é quando a altitude é mais baixa. E isso, né, foi uma característica desse ano de 2023. O nosso guia, né, o Einar, que é islandês, nascido ali, ele falou pra gente que nunca tinha visto aquele tom tão forte por tanto tempo. Ele já tinha visto a aurora rosa, um pouco de vermelho, mas aquela noite foi muito especial mesmo, assim. Várias pessoas que a gente conhece, que moram na Islândia, outros fotógrafos, são amigos nossos, relataram isso também, que não se lembram de um dia tão intenso assim do vermelho. E por isso que a gente é lógico que cada experiência vai ser diferente. Esse ano, a gente, se eu quiser, vai ver a Aurora Boreal, mas vai ser diferente, né? Mas se a gente tem as nossas probabilidades ao nosso favor, é melhor, né? Se É, está no auge do ciclo solar, é melhor ainda. Não é uma garantia, mas podem acontecer mais fenômenos assim tão extraordinários como foi esse de novembro, né? nossa, foi demais. Sensacional. E acho que foi a única do ano de 2023, né? De Aurora Rosa. Foi. A gente, na verdade, tinha acontecido já uma tempestade solar com um pouco de vermelho, é, um pouco, né? Acho que foi no começo de novembro. Não, no começo de novembro. Na verdade, eu tô falando novembro, mas esse dia da aurora vermelha foi no começo de Foi, dezembro já. A nossa sessão foi fim de novembro, foi. início de dezembro. Mas forte desse jeito só foi aquela noite. Até hoje, né, quem tá ainda na Islândia não teve essa oportunidade de ver uma aurora daquele jeito, né? Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ah, essa... É, bom, vamos lá, vamos mentalizar aqui mais auroras rosas. Outra pergunta que fazem bastante, um receio muito grande de todos,
são os custos da Islândia. Então, assim, nossa, como é caro, nossa, quanto custa uma refeição, nossa, quanto tempo levar. E eu acho que por ser um país novo, entre aspas, né, no turismo, assim, onde estou dizendo, de viagem e tudo mais, e está muito no auge, as pessoas têm são muitas as dúvidas, né? E uma delas é esse medo do valor, do custo das coisas, né? E aí a gente fez uma ideia, né? A gente meio que calculou uma ideia do custo por dia, no gasto, né? Em refeições e alimentações por dia, numa expedição de 9 dias, que é a que a gente tem. É isso, né, Sá? Isso. A Islândia realmente não é um país barato, é um país caro para se viajar, por isso a gente inclui no roteiro, né, 90% ou mais, né, das despesas que um viajante teria ali para estar 9 dias na Islândia, né? Todos os hotéis de alto padrão, com café da manhã, todos os passeios, né, o transporte, a presença dos guias, tudo é incluído para a gente não ter nenhuma surpresa lá. Mas a parte da alimentação, ela é a parte, porque aí varia conforme o gosto, né, do viajante. E aí a gente tem uma média, lógico que depende, né? Tem gente que gosta de tomar vinho, ou gosta de almoçar, jantar, enfim, depende muito, mas a gente tem uma estimativa, né? De mais ou menos 700 euros para esses 9 dias de viagem, para alimentação. E aí a gente diria, né? De 600, 700, e a gente diria entre 700 a 900 euros por pessoa para todo o período para os gastos extras, que sejam a alimentação, que é o principal gasto extra, um souvenir, enfim, algo extra que você queira, Tem né, que comprar. comprar. Uma coisa que eu gostei bastante de entender é que eu não preciso também levar todas as roupas, né, daqui. Então, por exemplo, a parca que a gente usa por cima, né, que é grande, que é pesada, e tudo mais, a gente pode alugar lá. Então, antes da nossa expedição, a gente inclusive manda um link para todos os clientes que a gente tem na expedição. Se quiserem já adiantar o aluguel de alguma peça, né, um dia antes que a gente chegue em Reykjavik, a gente passa na loja e vai buscar essa parca, ou vai buscar a bota. Eu vi, assim, vários itens que dá pra gente deixar pré-locados, né, sabe? Isso, tem uma loja de aluguel de roupas lá na Islândia que é muito bacana, tem várias opções. E aí a gente recomenda, por exemplo, se você não quiser levar uma parca muito pesada, apesar de que setembro talvez nem seja necessário, mas se você não quiser comprar uma blusa né, uma jaqueta mais pesada, que a terceira camada, terceira, quarta camada, a gente tem uma loja que a gente recomenda que aluga diversos tamanhos, cores, né? E aí eles têm outras coisas também, calça, eles têm bota. E aí a gente dá essa orientação, né? Do que a gente acha legal já comprar e o que pode ser alugado lá, né? Se for preciso. Sim, foi isso que como o Carlos falou aqui, né? Sem contar os inúmeros brechós incríveis que tem na capital. É uma delícia caminhar por lá, por isso que realmente eu sugiro chegar 1, 2 dias antes. A gente pode incluir essas noites extras sem nenhum problema. É super gostoso passear ali. Então, conhecer os restaurantes que são maravilhosos. A gente não repetiu nenhum restaurante, né? Foi muito bacana. Todo mundo amou, assim como o Carlos citou também ali os peixes super frescos, né? Vale muito a pena. Eu amei tudo. E olha que eu sou bem chata para comer, viu? Adorei. Todos os lugares foram muito, muito lindos. E quando eu falei da roupa, é que eu lembrei que você falou dos gastos extras, né? Então leva para alimentação e gastos extras. Então, às vezes, para alugar uma parca dessa, eu particularmente paguei 80 euros para todo o período numa parca grande. Então vale super a pena, dependendo de quanto, né, do quanto vai pesar na minha mala, ou do quanto eu vou ter que investir numa parca, se eu quiser levar ou algo assim. Então vale muito a pena, né? Uma coisa legal também, a Islândia e os países nórdicos ali, eles não usam, né, dinheiro vivo, então assim, muito não precisa a gente levar o euro, não precisa levar ali, trocar pela moeda, fazer a conversão. Então a gente pode levar o cartão de crédito ou o cartão de débito, né? Que são os cartões hoje que muitas pessoas já conhecem, já usam nas suas viagens, por exemplo, o Nômade ou o Wise, né? Que as pessoas usam muito. Eu usei o tempo inteiro o Nômade, funcionou super bem. Então foi fantástico. A gente também orienta vocês, não tem problema. O Carlos está aqui citando as comidas, né? Ele ficou encantado. Carne de rena, tubarão, bacalhau, puff.
Ele comeu tudo, gente. Eu fiquei do lado dele, ele comeu até aquele tubarão, né? Tem para todos os gostos, né? Tem Tem, para tem. vegano, que tem várias opções, e tem para os mais corajosos que encaram aí essas Né? comidas exóticas, essas É. carnes exóticas. Eu tinha anotado aqui algumas perguntas que tinham nos feito e eu já acabei falando metade, respondendo na conversa, a gente respondeu várias delas, que era da paradinha, se é muito frio, a média de temperatura você já falou no comecinho, preparo das roupas, né? Então isso a gente não, a gente tem inclusive vídeos, né, que a Sabrina já gravou explicando das roupas e tudo mais, a gente sempre manda, então isso é tranquilo. Custo médio da alimentação a gente já falou, probabilidade de ver a aurora, mesma coisa. Acho que também já era uma pergunta, foi a pergunta que o Máximo fez. Há tempo para conhecer os principais atrativos, é justamente isso que a gente faz nessa expedição em 360, né? A gente foca nos principais atrativos, mas não só isso, né? Pelo fato de a gente estar com um guia islandês, descendente dos vikings, nasceu ali, então a gente conhece alguns lugares ali mais escondidinhos, né? Por exemplo, a sorveteria que eu amei. Então, essa para mim, assim, eu gravei e ficou na minha memória. E uma última pergunta, Sá, que foi feita para nós aqui foi em relação às caminhadas. Elas são muito pesadas e se tem que ter condicionamento físico. Olha, no geral, é uma viagem que demanda pouquíssimo preparo físico, então a gente indica para pessoas que têm, né, qualquer idade, se tem às vezes algum problema de mobilidade, também não tem problema, a Islândia tem uma estrutura muito boa e as caminhadas são curtas ali. As caminhadas, né, você foi com a gente, é de um estacionamento até a praia, ali uns 200 metros. A maioria dos lugares a gente já para, assim, na frente da atração, caminhadas curtíssimas. E aí, quem gosta, né, de explorar um pouquinho mais, a gente tem, né, os mirantes, tem uma escadaria para subir. Apesar de que a maioria dos viajantes vão, todas as idades, mesmo quando tem escadarias aí de mais de 400 degraus, a gente tem uma cachoeira que chega lá no alto e os viajantes mais velhos costumam ir também lá. Ou então quem tem menos condicionamento. Então não tem restrição, apesar de que essa é uma viagem outdoor, né? A gente está 100% do tempo fora dos hotéis, a gente está explorando a natureza, então, né, tem um terreno diferenciado, mas é muito confortável. A gente tem uma atração que a gente precisa de uma caminhada maior, que é a Caverna de Gelo. A gente caminha cerca de meia hora, né, para alcançar 40 minutos. Depende do ano, porque a caverna de gelo ela muda a cada ano, né, a cada estação. Então, nessa última, a gente caminhou uns 40 minutos nele. Lá dentro a gente faz o tour e aí volta caminhando num terreno que é irregular, mas não é de subida. Então é um passeio que a gente tem um pouquinho mais de desgaste, mas a gente avisa com antecedência. E aí, caso tenha algum viajante que não se sinta confortável, ele pode ficar no hotel naquele dia, ou na Lagoa de Yokurta, lá que é da onde parte Hum. o passeio, né? A gente na expedição, uma expedição do ano passado, teve uma viajante que 15 dias antes teve que colocar um marca-passo. Então ela não estava se sentindo, estava bem, curtia a viagem, mas ela não se sentiu tão assim confortável por ficar tanto tempo assim caminhando. Então ela ficou no hotel, né? Ou aí na África também com ela, né? E aí a gente orientando, a gente tem todo, né? A gente ajusta nesse caso, mas no geral é uma viagem super tranquila e recomendada para todos os Né? Isso públicos. é ótimo. E o grupo é pequeno, né? Vale reforçar isso, né, Sassi? Uma saída super exclusiva. Não, a gente não quer essa coisa de ônibusão passeando, né? Pela Islândia. Não é o nosso intuito. A gente não faz, né, viagem nessa linha. Então, o grupo é pequeno, sempre são pessoas que se conhecem antes. A gente faz 4 encontros antes da viagem. Então, a gente vai falar das roupas, vai tirar dúvida de tudo, desde o cartão de crédito até seguro viagem. A gente vai explicar sobre cartão de débito, a gente vai falar sobre chip de celular. A internet funciona super bem na Islândia e dentro do nosso carro tem internet, tem Wi-Fi. Então, todo o tempo a gente está conectado ali. Se quiser, se não quiser, a gente tira também, né? Pouquíssimos lugares ali a gente ficou com conexão fraca, porque sem conexão a gente não ficou hora alguma, não me recordo
Então, a Islândia é muito preparada, é um país, assim, é um país fantástico, as pessoas são muito simpáticas, eu gostei de tudo, assim, por isso que eu falo que eu voltei completamente apaixonada, assim, que você fica pensando dias e dias no destino, assim, né? Ouve uma música, lembra do lugar, você já quer voltar, já fica esperando o momento exato para a próxima expedição. E a gente tem, como eu falei no comecinho, poucos lugares nessa próxima expedição. A gente vai fechar com 18 máximo, né? A gente não passa disso, até porque tem mais nós quatro, né, com a Iná. Então é isso. Se quiserem saber mais informações, fotos, enfim, do carro a gente tem, onde a mala vai, como que a mala vai. Enfim, a gente tem todos esses detalhes. O que mais, Sá, que a gente tem que reforçar nessa nossa expedição? Para deixar gostinho de quero ir com vocês. Bom, setembro é um mês que vai ser muito especial. A gente tem um clima mais ameno, a gente tem a aurora boreal, mas a gente tem grandes, né, períodos de luz, né? Os dias são longos, então a gente aproveita muitas atrações. É um mês, assim, o outono na Islândia é maravilhoso, pôr do sol, assim, setembro é um mês incrível para a gente viajar lá. E quem for viajar com a gente pode ter certeza, né, que tanto da Terra das Inspeções mais Adventure Club, nós fazemos, né, o nosso melhor para oferecer desde do começo, né, antes da viagem, da preparação, que é muito importante, para curtir a viagem antes, né, os encontros que a Eli promove, né, que é muito especial. E durante a viagem a gente oferece mesmo que a gente acredita muito, são, né, esses momentos especiais que a gente posta muito para oferecer a nossa companhia, a nossa amizade, a gente dá o nosso melhor. Em uma viagem que é muito confortável, a gente tem essas experiências dos hotéis, que são hotéis de alto padrão, hotéis muito diferenciados. A presença do nosso amigo Inar, nosso guia, que é islandês, e a gente quem aproveita, quem fala inglês, pode conversar com ele. Quem não fala também, a gente traduz, a gente vai estar presente, né? 100% do tempo lá. Então, assim, é uma viagem que a gente tem muito orgulho de fazer. A gente não faz muitas por ano, porque a gente dá o nosso melhor no período que a gente está lá. Então, essa expedição da Islândia com a Adventure, ela é um formato, assim, muito especial e a gente tem orgulho mesmo de falar que né, vai ser a melhor, algumas das melhores ou a melhor viagem da vida. Olha, E que eu falei no começo, foi uma das minhas melhores, hein? Eu até hoje, assim, eu falo, não, bateu. É o lugar, é o tempo inteiro no cenário do filme, assim. Ô, Sassi, e respondendo aqui, o Paulo tá aqui com a gente também, ó, esperando que chegue logo. E o Máximo perguntou o que se vê a mais ou a menos entre setembro, a expedição de setembro, e a expedição de novembro. olha ali, o roteiro é o mesmo. A gente fez nesse de novembro e dezembro, como a gente já pegou o começo de dezembro, né? A gente já pegou mais próximo do inverno, então a gente não fez a volta completa. Mas entre novembro em si e em setembro, o roteiro é o mesmo. Em setembro a gente tem a vantagem de ter mais horas de luz. Mas em novembro a gente tem talvez a possibilidade de ver neve, que a gente não teria. Talvez em setembro, não tem como se garantir ter neve já em setembro, mas a Islândia é completamente imprevisível. Então, assim, na prática, muda muito pouco. Assim, são meses do ano que são similares e é por isso que a gente escolhe, né, esse período das estações do outono, que é um período muito especial na Islândia. A gente não faz no alto inverno, a gente não faz depois do inverno e nem no verão também, porque não teria aurora boreal, né? O outono, né? Esses meses assim do outono são muito É, especiais. e acho que já responde outra pergunta aqui, né? Do porquê nós antecipamos de novembro para setembro. Na verdade, a minha ideia é ter duas expedições esse ano ainda, né? Mas vamos esperar de setembro. E a de setembro, até conversando com eles antes, eu falei, vamos começar então com a Adventure esse ano, porque eu quero fazer a volta na ilha. Né? Então, essa foi o motivo assim, principal a gente antecipar, porque eu quero fazer o 360, né? Aí já respondeu, né? Respondeu o Máximo e a Guaci, acho que tá aqui, Smile. Justamente por isso, pra gente fazer a volta na ilha e conhecer mais lugares ainda. Então, a gente não vai deixar de fazer nada, viu, Máximo? Pode ficar tranquilo. Mas a gente vai fazer um pouco mais, né? Vai ter mais horas de luz de dia, né? Ali pra gente visitar mais lugares e o clima mais ameno do que em novembro para poder fazer as estradas do norte,
né? Acho que é isso, né, Sá? Você é especialista. É, Acho que é isso, Sá. Olha, não quero tomar mais seu tempo. A Sabrina está na Itália, gente. Por isso que ela está com essa blusa, né? Nesse calor, você vai falar, nossa, mas um calor aqui pô, no Brasil. cachecol, Tá frio aí, Sá. apesar de que eu tô na Sardenha, né? Aqui É, não é tão frio como é. nos lugares do norte da Itália. Mas tá frio sim. Então, vento aqui que tá me lembrando a Islândia. Daqui a pouco você sai com as roupas da Islândia, bota, né? A gente já vai vestindo a primeira meia, a segunda meia lá, põe a bota e vai pra fora. E aqui a gente fica derretendo num calor. Eu particularmente amo, né? Sou apaixonada. Hoje eu fui visitar uma parceira também nossa e ela falou, não gosto desse calor. Eu falei, eu amo esse calor. Eu falei, nossa, você pode ser louca, mas eu amo esse calor, verdade. Sá, quase uma hora foi o que a G aqui comentou. Ficaria mais uma hora nos ouvindo e a gente ficaria mais uma hora falando de Islândia, com certeza. Mas eu Não acho que a gente contou um pouquinho, né, na nossa empolgação aí para a próxima expedição. Relembrar isso mesmo, caso a gente falar um pouquinho e relembrar. Foram dias maravilhosos. A gente se divertiu do começo ao fim, deu tudo certo, desde o voo aqui de São Paulo, desde tudo, assim. A gente tem, né, eu tento embarcar com o maior número de clientes desde aqui, eu embarco aqui de São Paulo, se tiver, a gente tinha a Wanda, que era de outro estado, tinha gente do Sul, né, do Rio de Janeiro bastante. Então, não, isso não é um problema. A gente faz as conexões corretas, ajusta os voos para vocês, isso sem nenhum problema. Então, deu tudo certo do começo ao fim. E vai ser a mesma coisa, ou melhor, em setembro, né? A gente espera. isso mesmo. E mesmo que aconteça alguma mudança de planos, pode acontecer na Islândia, né? Sim, Para isso a gente está lá, para ajustar o roteiro se for preciso por conta do clima, para a gente aproveitar ao máximo. Então, né, a gente faz todo o planejamento em detalhes, mas qualquer coisinha a gente está lá, a gente tem o plano B, o C, né, o D, para a gente fazer essa viagem assim, ser memorável mesmo, viu, Eli? E não legal. vejo a hora de chegar. E quem também vai ver a live depois, tem alguma dúvida, né? Entre em Sim, contato com a equipe da Eli que vai, né, responder qualquer dúvida, né, Eli? Uma equipe muito, sim. muito especial, que dá toda a atenção pro viajante desde do começo, né, do atendimento. Obrigada, Sá. Muito obrigada. Prazer, né? Fazer o que a gente faz é prazeroso, né? Sá, obrigada. Muito boa noite para vocês. Já tá na hora de deitar. A gente tem mais um pouquinho de luz aqui ainda. Mas a gente se fala, gente. Quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre a programação, tá no site. A gente tem, acho que se eu não me engano, 5 lugares ainda. 4 ou 5 eu tenho que ver com a equipe. Mas a gente já tá com quase tudo confirmadinho aí pra gente finalizar. Então dá tempo. Que mais? Acho que é isso, né, Sá? E quem tiver dúvida é só perguntar e falar com a gente. Isso mesmo, Obrigada. gente. Espero vocês lá na Islândia. Vai ser uma viagem muito, muito especial, uma expedição muito especial e vale muito a pena. A Islândia é um país, assim, de tirar Apaixonante. fôlego, né? Apaixonante. Sá, obrigada. Obrigada a todo mundo. Boa noite. E feliz ano novo, né? Porque a gente tá começando agora. Feliz 2024 para todo mundo. Todos um ano de muita aurora boreal. Amém. Obrigada, Sá. Boa noite. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.